Cristo encha os nossos corações e mentes e nos capacite a oferecer culto a Deus. Eu convido os irmãos a ficarem de pé e vamos juntos nos dirigir a Deus, ao nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito. Vamos adorar ao Senhor, reconhecendo sua soberania, o Deus único, digno de ser adorado e louvado. Vamos fazer isso com a letra da doxologia. Amém. Abramos juntos a Bíblia, no livro dos Salmos, o Salmo número 19. Salmo número 19. Salmo número 19, vamos fazer a leitura responsiva desse texto da palavra de Deus. Leiamos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Amém, glória ao Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus. Nós lemos isso na Bíblia e agora vamos cantar isso na letra do hino número 22 do Novo Cântico. Número 2 aí no boletim. Vamos cantar que a criação também proclama o Senhor.
Aleluia. Convido, por favor, o presbítero Ziel, que vem aqui à frente e nos dirija a Deus numa oração de louvor. Louvor e adoração ao Deus das nossas vidas. Oremos. Graças te damos, ó Pai, por esta noite em que estamos aqui na tua casa para te render um culto de louvor e adoração. Derrama ao Senhor teu Espírito sobre nós, para que possamos gozar da tua paz e assim continuarmos firmes na tua palavra e no teu evangelho. Abençoa, Senhor, o pregador da noite, para que ele possa trazer uma mensagem de alento para os nossos corações. Nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, antes de se assentar, cumprimente a pessoa que está aí perto de você, ou mesmo que não esteja tão perto, dê a ela um aperto de mão, ou quem sabe um abraço. Fala, Jesus abençoe você. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, de 13 ao 21. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os versículos pares. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21. Podem sentar, por favor. Podem sentar. A santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, e de sorte que a nossa fé e esperança esteja em Deus. Amém? Vamos agora louvar nosso Deus com o hino número 3. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e o seu sangue verteu, e salvou este pobre pecador.
Meus irmãos, na alegria de estar presente no nosso Cristo Jesus, vamos nesse momento, um momento a sós, momento de confessar os nossos pecados, momento de pensarmos naquele momento, naquela cruz, Cristo Jesus pagou por cada um dos nossos pecados. Então vamos ter alguns minutos de silêncio, de oração silenciosa, e após alguns instantes, o presbítero Marcelo, qual eu convido para nos elevar a Deus aqui com a oração de confissão dos nossos pecados. Oremos. Pai, nós te bendizemos e te exaltamos, porque Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, que está nos céus. E tem cuidado de nossas vidas e tudo aquilo quanto somos, e nós te adoramos em espírito e em verdade, dependentes da Tua graça, do Teu cuidado e da Tua direção para as nossas vidas, ó Pai. Vem agora, abre nossos corações, nossa mente, para que em adoração busquemos a Tua presença. E nos alimentemos, mediante a Tua ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. Perdoa, portanto, nossos pecados, nossas fragilidades, nossas incoerências diante da Tua presença. E guia-nos pelos caminhos da Tua vontade, te oramos, agradecidos por este culto e pela celebração dele, em nome de Jesus. Amém, Pai. Grande é o Senhor poderoso, grande é o Senhor nos altos céus, suas vestes enchem o templo e cantamos seu louvor. Ao Rei que ressurgiu, glória ao Filho, glória ao Filho. Cabeças erguei, abra os portões, deixei o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Santo é o Senhor poderoso, Santo é o Senhor nos altos céus. Que toda a terra se prostre, bradando em louvor. Declare glória ao Deus Altíssimo. Glória ao Rei que ressurgiu. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Cabeças erguei, abra os portões, deixei o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Cabeças erguei,
Abra os portões, deixem o Rei da Glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. E para sempre. E pra sempre ser nosso Deus. Aleluia. O livro de Apocalipse fala que 4 seres viventes não cessam de declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O que era, o que é e o que há de vir. Esse é o Deus a quem você está louvando nessa noite. Ele é santo. Adore esse Deus. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, é o Ômega, princípio e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Cantar mais uma vez do início. Adore ao Senhor, Tu és santo. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, é o Ômega, princípio e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Só a igreja agora. Adore. Santo e louvo ao Rei que é digno, eu amo e adoro, diante dele eu me prostro, eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu amo e adoro, diante dele eu me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém, amém. Meus irmãos, a gente vive num mundo em que bons valores e boas atitudes geralmente costumam chamar muito a nossa atenção. É uma pessoa que ajuda a outra, é um que está morrendo, chega uma pessoa lá e ajuda, e aquela pessoa é salva. Tem tantas coisas que a gente vê diariamente, não apenas na mídia, mas na nossa própria vida, a gente diz, poxa, aquela pessoa é tão boa, e essa pessoa muitas vezes ganha destaque, essa pessoa muitas vezes ganha notoriedade. E eu fico pensando quando eu leio Isaías,
que teve uma pessoa que te amou a tal ponto de dar a vida dele por você. Olha, enquanto você vê gente aí que tem ajudado o outro, eu não estou diminuindo a atitude deles não. Estou dizendo que teve uma pessoa que carregou uma cruz pesada em teu favor. Eu estou dizendo que tem uma pessoa que levou coroa de espinho na cabeça por causa de você, que levou cusparadas, que suava sangue por causa de você. Eu estou dizendo que teve uma pessoa que teve as mãos cravadas e os pés cravados. Quando pediu água, deram vinagre. Eu estou dizendo a você que teve uma pessoa que te amou até as últimas consequências, com um amor que por mais que eu queira e você queira explicar, a gente não consegue, porque está acima do que nós entendemos. Essa pessoa, esse sacrifício já estava escrito muito antes de você e eu, a gente vir a nascer. Porque o Senhor já nos amava lá de trás. Ele sabia que André estaria aqui, que você estaria aqui também nessa noite. E Ele te amou. E Ele te amou. E esse amor nos constrange a chegar perto da cruz e dizer: Senhor, eu quero te amar da mesma forma. Por mais que eu seja aqui, saiba que isso é impossível, eu quero te amar. Eu quero me dedicar a ti. Eu quero fazer tudo que o Senhor pede, tudo que o Senhor quer. Eu quero cumprir todos os teus planos e os teus sonhos. Eu quero ser um filho teu e que o Senhor se agrade de mim. E o Senhor quer se agradar do teu louvor nessa noite e da entrega da tua vida e da tua alma a Ele. Por isso adora ao Senhor, quebrantado. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou contar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, de justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Ele te deu uma vida que você não merecia, que eu e você merecia era o inferno, e Ele te levou diretamente para a eternidade. E merecida vida, Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. eu e você, a gente estava condenado. Eu estava condenado, mas pela cruz do Cristo vivo, Mas agora oh, aleluia, eu fui reconciliado. pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Você pode se sentar. Ninguém jamais conheceu o teu coração como Deus Altíssimo conhece. É engraçado como muitas vezes a gente tenta esconder as coisas das pessoas. Tenta esconder situações que pra gente muitas vezes é até vexatória, motivo de vergonha. Ou simplesmente a gente quer que ninguém saiba, porque para nós incomoda de alguma forma. Eu quero te dizer que tem um Deus, primeiro, que te conhece no mais profundo, e segundo, que quer te ajudar, quer te sondar ao máximo, quer ir lá no fundo, onde você acha que ninguém nunca chega. Eu te digo, meu irmão, com toda certeza desse mundo, que Ele chega, e Ele quer ajudar, e Ele quer te usar, e Ele quer fazer de você, assim como o oleiro faz com barro, aquela obra-prima, aquela preciosidade, aquela peça única. É o que o Senhor quer fazer de você, para ser usado da forma que Ele quer. Vivemos um momento em que pessoas precisam ser usadas pelo Senhor, e que pessoas precisam fazer a diferença em favor do Senhor, e que pessoas precisam se colocar perante o Senhor dizendo: Senhor, sonda-me, o Senhor conhece os meus caminhos, todos eles, e eu quero entregar todos eles a Ti. Que você faça desse canto com oração ao Deus Altíssimo. Ele está te ouvindo, Ele está neste lugar. A palavra de Deus diz que Ele se inclina para ouvir a súplica do justo, a oração do seu filho. Então te derrama perante o Senhor, te derrama perante a cruz do Altíssimo. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor,
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Glória ao Senhor. Sonda-me, quebranta-nos, Pai. Quebranta-me, Transforma cada vida, ó Deus. transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. O Senhor escutou tua oração. O Senhor escutou tua oração. E o Deus que nós cremos não é um Deus que fica quieto, sentado no trono mais alto e sublime, mas é um Deus que usa o seu povo para fazer maravilhas impossíveis em nome dele, em nome de Jesus. Convido os diáconos a virem à frente. Enquanto a gente canta o refrão mais uma vez dessa música, você pode trazer à frente os dízimos e ofertas. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos orar ao nosso Deus agradecendo os dízimos, as ofertas. Deixa eu te convidar a se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos orar também por Creuza. A Atena está aqui me dizendo que ela sofreu um acidente e a situação é um pouco grave, está hospitalizada, e nós vamos orar por ela também. Creuza? Leocádia. A gente vai orar por ela também. Se você tem algum pedido de oração para colocar diante de Deus, o espaço aqui à frente é restrito por enquanto, mas aí mesmo no seu lugar, dirige os seus pensamentos, os seus pedidos, as suas súplicas ao nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por cada pessoa que se coloca aqui nessa noite, Deus, diante de Ti, sabendo que seremos ouvidos, Pai, todos nós, e que o Senhor a seu tempo vai responder, Pai, segundo a medida da Tua vontade. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor fale a cada coração aqui,
Que o Senhor venha trabalhar as nossas vidas, Pai, trazer santificação, mostrar os Teus propósitos, Deus, os Teus objetivos, Deus. Que o Senhor seja conosco. Te pedimos ainda por Creuza, Pai. Que o Senhor dê um bom restabelecimento a ela. Que não reste nenhuma sequela, Deus. Que o Senhor afofe, Pai, o leito e a faça sair dele, Pai, o mais rápido possível. Sê conosco, Deus. Te agradecemos, Pai, por cada dízimo, Senhor, por cada oferta aqui trazida, Pai. E te pedimos, Pai, que na Tua casa se multiplique cada vez mais, Deus. Para que os projetos, os sonhos, tudo aquilo que o Senhor coloca no coração da liderança dessa igreja, Pai, que se reúne aqui hoje, vá à frente, Deus, e sirva, Pai, para honrar, para glorificar e para o crescimento do Teu reino. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu gostaria agora de convidar as nossas crianças para se colocarem aqui à frente. Manuzinha já chegou. Menina corajosa, se abraça com um pai desse. Ainda bem que ele não ouviu. Vem pra cá, criançada. Bênção. Vem pra cá, criançada, que a gente vai sair por aqui. Pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Aí. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer por cada criança aqui, Deus. Glorificar o teu nome. Porque cada pequenininho desse aqui é um milagre teu, Deus. Assim como cada um de nós somos. Nós te agradecemos, Pai, por cada vida aqui, Deus. Cada vida que nos ensina, Pai. Cada criança dessa, Pai, que é instrumento teu. E nós te pedimos que o Senhor as abençoe ricamente, Deus. Que cada criança dessa, Pai, cresça, Pai, em graça. Cresça em estatura, com saúde, Senhor, e debaixo da Tua mão poderosa, Pai. Homens e mulheres, Pai, que procuram Te servir. Homens e mulheres, Pai, que procuram a Tua vontade, Deus, a cada dia. E nós Te pedimos, Deus, por essa equipe que vai ministrar a palavra a essas crianças nessa noite, Deus. Que cada um seja abençoado, Pai, para falar das verdades do Teu reino, com propriedade, Deus, com autoridade, Pai. E com vida. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, louvado seja Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor e agora pela oportunidade de refletirmos juntos num texto da Bíblia. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Acompanhe, por favor, a leitura que eu vou fazer do verso 1 até o verso número 10. Entendeu? Mateus 28, do 1 ao 10. Diz assim na palavra de Deus: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve.
E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Dependemos da ação do Espírito de Deus para entendermos sua palavra e também para praticarmos essa palavra. Portanto, vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que seja assim, que Ele nos ajude a entender e a vivê-la. Feche os seus olhos, por favor, meu irmão. Senhor, obrigado mais uma vez pelo privilégio de termos a Bíblia e de termos o Senhor como o Senhor da Bíblia e das nossas vidas. Agora que vamos refletir na palavra do Senhor, que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração e também a viver isso, a viver segundo a vontade do Senhor e segundo a instrução do Senhor mesmo. Sei, meu Deus, conosco. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Há alguns dias atrás, há algum tempo atrás, minha mãe me ligou e me pediu que ligasse para um amigo meu de infância. E eu perguntei por quê, e ela me explicou a razão. Os pais desse menino saíram para uma festa, estavam numa situação difícil no casamento, mas saíram para uma festa a fim também de terem um tempo juntos, e quem sabe que esse encontro ajudasse naquele momento difícil conjugal. E eles foram a uma cidade próxima da cidade onde eu nasci, e voltando dessa festa, não se sabe até hoje o que aconteceu de fato, mas o carro em que eles estavam chocou-se de frente com uma Scania. Morreram os dois. E minha mãe disse que esse moço gritava pela rua, gritava por Deus e questionava Deus por que aquilo havia acontecido. E eu me lembro que quando liguei para ele, ele disse para mim assim: Theo, que é como os meus parentes e alguns amigos mais próximos me chamam, ele disse assim: Theo, está difícil demais. Eu acho que está muito mais do que eu posso aguentar. Às vezes, nós nos vemos diante de situações que exigem muito de nós. E aí somos desafiados a pensar: o que fazer em meio a situações que exigem muito de nós? Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos no Evangelho de Mateus, desde o início, logo no início de Mateus, nós temos o registro
do nascimento de Jesus Cristo. E a partir de então, nós vamos passando as páginas de Jesus Cristo, vemos o anúncio dele a partir de um profeta, dizendo que aquele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Nós vamos olhando a narrativa do evangelista e vamos vendo o desenvolvimento da vida de Jesus. E a partir de então, vemos Jesus dando início a uma jornada ministerial. Vemos Jesus chamando os seus discípulos, preparando aqueles homens, ensinando-os com a vida e com a palavra. Vemos Jesus por todos os lugares, ou em muitos lugares, com públicos distintos. Vemos Jesus com indivíduos de forma particular, ensinando. Vemos Jesus falando sobre um reino que haveria de vir. Jesus ensinando sobre uma realidade que seria futura, a partir de algo que aconteceria naqueles dias. Vemos Jesus falando de esperança. Vemos Jesus dando pão, vemos Jesus falando de possibilidades, de perspectivas, vemos Jesus anunciando uma mensagem de salvação. É fato que, quando com os seus, por algumas vezes chegou a dizer a eles que passaria por uma morte cruel. E o texto que nós acabamos de ler, nós encontramos Jesus, ou nas palavras de Jesus, a prática daquilo que ele havia anunciado. Jesus havia se dado na cruz por amor dos seus. A narrativa de Mateus descreve os passos de Jesus, o sofrimento. Nós vemos como foi ele humilhado. A Bíblia conta assim que dos discípulos de Jesus, um negou, o outro traiu, mais tarde um outro duvidou, e todos, indistintamente todos, fugiram. E Jesus foi levado, açoitado, humilhado e morto. Com a morte de Jesus, o que temos não era apenas a morte de mais uma pessoa ou de um ícone, mas era a morte do líder, do mestre, do amigo, era a morte do profeta, era a morte daquele que trazia uma mensagem de esperança, era a morte daquele que animava os que estavam à sua volta com uma mensagem de perspectivas melhores da vida, era a morte de quem que prometera salvação àqueles que crescem naquela mensagem. Com a morte de Jesus temos também a morte da possibilidade de uma vida melhor. E aqueles que creram na palavra de Jesus viram-se numa situação extremamente difícil. Ficaram atordoados, ficaram perdidos, ficaram com medo. Os discípulos fugiram, se esconderam. Mas, depois de sua morte, as horas foram passando, e os dias também. E agora, por favor, volte os olhos para o texto da Bíblia. O primeiro verso diz: no findar do sábado, ao entrar para o primeiro dia da semana. Era o terceiro desde a sua morte. Alguns estudiosos dizem que o fato que ocorre dessas mulheres que saem a fim de ir ao sepulcro, saem à noite ainda, pegando o dia clareando e chegando no sepulcro exatamente no primeiro dia da semana. E o que a Bíblia diz é que algumas mulheres, os evangelistas registram de forma diferente, embora não contradizente, sobre as mulheres que estavam ali ou que foram com o intuito de encontrar Jesus. Era o primeiro dia da semana e elas foram até o sepulcro. Embora José de Arimateia tenha sido usado ou tenha se disposto e envolvido o corpo de Jesus num tecido até com certa quantidade de mirra, o corpo de Jesus ainda não havia sido ungido.
E o que a Bíblia diz é que as mulheres compraram aquilo que era necessário para que o corpo de Jesus fosse envolvido, a fim de evitar que houvesse uma decomposição rápida, como era comum, a fim de que o corpo fosse poupado e preservado um pouco mais. Ou seja, aquelas mulheres, depois da morte de Jesus, se viram envolvidas com o curso natural das coisas e foram até o sepulcro. E o que a Bíblia ensina é que quando elas chegaram no sepulcro, havia acontecido um grande terremoto. E é curioso aqui, porque segundo alguns especialistas, a ideia do ter acontecido um terremoto é justamente para expressar uma manifestação sobrenatural de Deus em meio a uma situação que ele queria se fazer ouvir de forma impactante. Acontece então um terremoto, e um anjo, um mensageiro de Deus, vai até aquele lugar, e o que a Bíblia diz é que ele remove a pedra, e como que uma postura ou uma mensagem de vitória sobre também aquele desafio, diz que o mensageiro senta sobre a pedra. E o que a Bíblia diz é que estava lá um homem com o aspecto de um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os homens que ali se encontravam guardando o túmulo e o corpo, ficaram loucos, espavoridos, ficaram perplexos, e se portaram como se a vida não mais estivesse neles, tamanho assombro diante de algo tão extraordinário que havia acontecido. E os seguidores de Jesus, por todo canto, por todas as cidades, estavam entristecidos, machucados, estavam sem esperança. Tudo aquilo que ouviram e que viram de Jesus Cristo havia morrido com ele. Era sim uma situação difícil, uma situação extremamente difícil. E eu quero olhar para os versos seguintes e pensar com vocês sobre, segundo o que a Bíblia aqui nos narra, que podemos fazer em situações que exigem muito de nós, como aconteceu com aqueles discípulos de Jesus que ali estavam. Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês para os versículos 5 e 6, que em situações que exigem muito de nós, nós precisamos ser conduzidos pela palavra do Senhor. Por favor, volte os olhos da Bíblia e leiam os versículos 5 e 6 de Mateus 28. Por favor, irmãos. Mas o anjo... Sim, eu quero fazer um destaque nesse texto. Um destaque das palavras do anjo é: ressuscitou como havia dito. Por favor, agora pegue a sua Bíblia e volte algumas páginas comigo. Vamos até o capítulo 16 do livro de Mateus. No capítulo 16, o verso 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Adiante algumas páginas agora para o capítulo 17, por favor. Capítulo 17, versículo 22 e também o 23, dizem assim: reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Mas vamos ainda agora para o capítulo 20. Capítulo 20, versículos de 17 a 19. Esses dizem assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12
E em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Meus irmãos, prestem atenção na profundidade do que temos aqui. Ali estavam discípulos de Jesus. Aquelas mulheres o eram. Haviam presenciado, haviam sofrido com a morte de Jesus Cristo, do seu líder, do mestre, do seu salvador. E elas então se envolvem, ou envolvidas por aquele sentimento tão complexo, tão machucante, se viram envolvidas também pelo costume daqueles dias, de envolver o morto, dias depois do seu sepultamento. E elas foram até o sepulcro, e chegando ao sepulcro foram surpreendidas, porque a palavra que elas ouviram foi o seguinte: olha, vocês estão aqui buscando o Cristo que foi crucificado, mas Ele já ressuscitou, porque Ele disse que havia de ressuscitar. Amados, elas estavam tão envolvidas com a tristeza e sinceramente envolvidas foram também com uma sincera intenção de cuidar do corpo de Jesus Cristo. Mas enquanto estavam elas vitimadas pela dor, enquanto estavam elas machucadas por aquilo que lhes havia acontecido e que lhes roubara a alegria, alguém da parte do Senhor, um mensageiro dos céus, chama-lhes a atenção em que não deveriam elas estarem presas àquilo que lhes havia acontecido, ainda que fosse justificável aquela dor, mas que deveriam se lembrar das palavras que já haviam sido ditas anteriormente. Eu sempre que penso em reflexões como essas, e particularmente nesse texto, me remonta imediatamente para Lucas capítulo 24, porque foi logo depois da morte de Jesus. Os irmãos certamente devem se lembrar que 2 discípulos de Jesus começam a caminhar para uma cidade chamada Emaús. E eles estavam tristes, estavam sofrendo, estavam com seus corações agoniados, angustiados. E eles conversavam sobre o que havia acontecido com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima a andar do lado deles. E eles não percebem que eram Jesus, tamanha era a dor e o sofrimento. Eles estavam sofrendo por causa de Jesus, e Jesus estava ali e não perceberam que ele estava ali. E Jesus começa a conversar com eles, caminho afora, dizendo: por que vocês estão tristes? E eles dizem: não é possível que você é o único que não sabe o que aconteceu com Jesus o Nazareno, como nossas autoridades o entregaram à morte. E eles começam a narrar a razão de sua dor, a razão de sua angústia. No versículo 21 eles dizem assim: nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de restaurar o reino a Israel. Estavam sofrendo. E o que acontece é que Jesus então passa a conversar com eles, e passa a discorrer desde Moisés e os profetas o que estava escrito acerca do Filho de Deus, e qual era o propósito da vinda do Filho de Deus. Jesus está fazendo com que eles parem de se focarem, se prender naquela dor que era dominante no coração deles, e se voltem para a palavra, e se voltem para o propósito anunciado na palavra. Disse o anjo: vocês buscam o Cristo crucificado, mas Ele já ressuscitou, porque Ele disse que iria ressuscitar. O anjo intenta tirar os olhos daquelas que estavam ali, daquela circunstância difícil, e fazê-las se pautar e se animar na palavra que Jesus já havia dito. Ele disse: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. A angústia era justificável, mas a promessa, a palavra, o propósito era muito maior. Às vezes somos envolvidos com situações difíceis, desconcertantes, até angustiantes,
E se não vigiarmos, nós estaremos aprisionados em meio a essas situações e não conseguimos perceber que acima da circunstância, acima da situação difícil, acima daquilo que nos machuca, existe um Deus que conduz a história. Eu não desprezo a realidade da dor, e não era isso, ou não foi isso que o mensageiro de Deus fez aqui. Tem um livro que, de vez em quando eu me volto a ele, que chama Sonhos Despedaçados, de Larry Crabb, que é um pastor e um doutor em psicologia, professor de seminário nos Estados Unidos. E ele escreveu nesse livro palavras como essas aqui: Deus está operando mesmo quando não enxergamos coisa alguma além da escuridão. Deus se move com uma determinação rítmica através da nossa agonia e dor, rumo à alegria inimaginável. Em outras palavras, é entendermos que, ainda que exista a dor, ainda que exista o sofrimento, e eles são legíveis, nós não podemos perder de vista, nós não podemos permitir que os nossos corações se dissociem de uma palavra de Deus que nos garante que Ele, o Senhor e Todo-Poderoso, conduz as nossas vidas e tem um propósito que vai além daquilo que nós podemos ver. Portanto, a nossa alegria precisa estar firmada em Sua palavra e na convicção de que Ele sempre nos conduz em triunfo. Entenda, meus irmãos, eu não estou desprezando a angústia que muitas vezes toma conta do coração da gente e que inclusive no dia de hoje toma conta do coração de muitos. O que eu estou intentando é chamar cada um a reflexão de que existe um Deus da palavra que nos garante que é Ele quem cuida dos seus, quem cuida da igreja e quem vai levar adiante o ministério que Ele nos confiou, porque Ele comprou pela igreja na cruz do Calvário. Estavam elas cabisbaixas e entregues, e o anjo lhe disse: olha, eu até entendo a dor de vocês, mas ele já havia dito, parece que vocês se esqueceram, ele já havia dito que iria ressuscitar, e ele ressuscitou, aleluia. Existem situações ou momentos que exigem muito de nós, e nesses momentos, queridos, nós precisamos ser conduzidos pela palavra do Senhor, pela promessa do Senhor. E também eu desafio-os a pensar sobre a necessidade, ou melhor, devemos também ser conscientes dessa palavra, anunciadores dela. E eu quero chamar a sua atenção para o texto mais uma vez, aí em Mateus capítulo 28. Agora os versos seguintes, versículos 7 e 8. Por favor, queridos, leiam. Ide. Olha que coisa curiosa. O texto diz que no coração daquelas mulheres tomou conta um misto de sentimentos. Havia medo e havia alegria. Por que alegria? Alegria porque a palavra foi mais uma vez trazida ou levada à mente delas. A palavra era de uma promessa de restauração e de vitória sobre a morte. A palavra era de uma superação de uma dificuldade tremenda. A promessa era que o Mestre, o Jesus que elas conheceram e se entregaram a Ele, sofreria, morreria, mas haveria de ressuscitar. E agora o anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, diz o seguinte: entenderam isso? Entenderam que era necessário? Lembram-se da palavra dele, que ele ressuscitaria? Agora se levantem e sejam vocês anunciadores dessa mensagem de esperança. Jesus ressuscitou. Não era apenas, sem diminuir a importância do acontecido, não era apenas uma vitória sobre a morte, porque outros haviam sido ressuscitados por Jesus,
mas era uma mensagem que levava ao que deveria levar os seguidores de Jesus a se entregarem a uma esperança de novo, a uma alegria de novo, porque Jesus Cristo provou que suas palavras são fiéis e verdadeiras, mais uma vez. E o mensageiro diz a elas: tiveram corações de vocês aquecidos? Perceberam quanto isso fez bem a vocês? Eu percebo um sorriso nos lábios de vocês de novo. Agora fiquem atentas, porque existem muitos outros que também estão sofrendo com o que aconteceu. E que não estão pensando como vocês estão pensando agora. E que não tem essa mensagem evidente de novo no seu coração. Era necessário, ou fazia-se necessário, que elas saíssem dali para desmascarar a mentira de que Jesus havia sido vencido pela morte. Mas sim, anunciar para eles: olha, a morte não venceu Jesus, Jesus ressuscitou. O mensageiro diz: olha, se levantem, vão adiante, porque muitos outros que também aprenderam de Jesus, creram em Jesus, precisam ouvir essa palavra, precisam ouvir de vocês, que não há mais motivo para se entregarem à dor, não há mais motivo para se esconderem, não há mais motivo para desanimarem, porque Jesus Cristo já venceu a morte. Anunciem esperança aos outros que também estão sofrendo. Meus amados irmãos, quando vivemos ou passamos por situações que exigem muito de nós, e somos animados pela palavra de Jesus Cristo, pela fé que devemos ter nele, devemos também entender que, como parte do mesmo corpo, temos a responsabilidade de sermos anunciadores de uma mensagem que anime outros que também estão sofrendo. Devemos ir até as pessoas que estão angustiadas. Devemos ir até outros irmãos que estão entristecidos e dizer para eles: olha, Deus continua vivo e conduzindo a vida da gente. Vamos juntos levar adiante o que recebemos do Senhor. Eu me lembro de Pedro, depois de uma noite inteira de trabalho, tentando pescar. E a Bíblia conta que Pedro e os que estavam com ele já haviam desembarcado e lavavam as redes. Certamente queriam descansar, estavam entristecidos, porque viviam da pesca. Mas havia uma multidão seguindo Jesus, uma multidão sedenta, uma multidão que precisava receber uma palavra dos céus, da boca de Jesus Cristo. E Jesus se aproxima de Pedro, naquela condição, naquele estado. E é como se dissesse assim: Pedro, eu estou vendo o seu estado, mas eu quero usar você para abençoar esse povo. Então entra no barco de novo e afasta um pouco, porque eu quero usar o seu barco para ensinar a multidão. Às vezes estamos cansados, às vezes estamos feridos, às vezes estamos machucados, mas quando os nossos olhos estão fitos na palavra de Deus, na certeza de que Ele é um Deus fiel, nós então somos enchidos por essa palavra e somos instrumentos de Deus para anunciar, para dizer, para proclamar que, embora a dor seja uma realidade, o Senhor pode restaurar e mudar, porque Ele está vivo. Eu sei que isso não é tão fácil. Eu sei que quando nós não estamos muito bem, nós queremos ficar quietinhos. Quem sabe receber uma palavra, um abraço, um cafuné. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se o seu coração é aquecido pela verdade, da soberania, do cuidado e da ação de Deus no curso da história e na vida da gente, na vida da igreja, em nome de Jesus Cristo, se levante e vá anunciar para os outros desanimados que Jesus Cristo continua vivo cuidando da igreja e que nós temos que dar as mãos e levar adiante o que Ele nos recebeu, porque tem muitos que precisam conhecer a mensagem da salvação.
Existem sim situações, existem momentos que exigem muito de nós. Existem. Mas nesses, precisamos ser conduzidos pela palavra do Senhor. Devemos ser anunciadores dela, inclusive. E podemos descansar nessa palavra. Por favor, mais uma vez, e a última, na noite de hoje. O verso seguinte, versos 9 e verso 10. Peço aos irmãos que leiam. E eis... Queridos, elas que angustiadas estavam, receberam do anjo ou tiveram reavivada na memória aquela mensagem, aquela palavra de Jesus acerca da sua ressurreição. Tiveram seus corações aquecidos e a alegria tomou conta delas de novo. E elas ouviram também que deveriam sair e anunciar, porque os discípulos, muitos outros, estavam sofrendo, porque não sabiam, não haviam presenciado, não estavam envolvidos com aquela mesma mensagem. E elas então obedecem e saem a anunciar. E aí me encanta, porque Jesus Cristo sabia que aquela tarefa não seria uma tarefa fácil. E Jesus Cristo se aproxima e para andar com aquelas mulheres. A semelhança do que eu narrei em Lucas 24, aqui Jesus Cristo se aproxima, diz o texto, veio ao seu encontro. Ou veio ao encontro delas e disse, salve. E elas se aproximaram e perceberam, é Jesus, o nosso Salvador. E diz a Bíblia que elas se prostraram e adoraram, porque constataram mais uma vez, pela palavra antes, e agora por perceberem e por poderem tocar, que aquilo que ele havia dito era sim verdade e havia se cumprido. Jesus havia ressuscitado e elas adoram Jesus. Tendo adorado Jesus, as palavras que se seguem enchem o meu coração. Jesus se volta para elas, no verso número 10, e diz assim, não tem mais. Não tem mais. Aqui, Jesus estava dizendo, ainda que explícito aqui, nessas duas palavras que trazem uma mensagem profunda, Jesus estava dizendo para elas, fiquem tranquilas, está tudo sob controle, eu sou Deus. Elas deveriam sair anunciando, tarefa difícil, e ele então percebe, se aproxima delas, dá-lhes um alento, dá-lhes um ânimo de novo. E enchem seus corações dizendo, vocês não precisam temer, porque eu estou aqui, eu já venci a morte, e eu vou completar a obra que eu comecei em favor da minha igreja. Sabe um fato curioso ainda no versículo 10? É que Jesus fala assim, ide avisar a meus irmãos, dentre esses estavam os desertores. Jesus os amou e amou até o fim. E vendo-se aquelas mulheres, discípulos de Jesus, numa situação que exigia muito delas, agora receberam do próprio Mestre a palavra que poderiam descansar, poderiam não temer, porque ele estava vivo e a vida de Jesus era o que garantia a elas e a nós a certeza de que a igreja chegaria exatamente onde Jesus Cristo queria e quer que ela chegue, porque a igreja é dele. Meu amado irmão, eu quero desafiar você a tirar os olhos daquilo que machuca. Um pouco, sem desprezar o que machuca, mas tirar os olhos daquilo que machuca e se voltar para a palavra.
e se voltar para aquilo que Jesus disse em sua palavra. Nesse contexto, ele falou sobre sua ressurreição, sobre sua vida. Ele falou de tudo que diz respeito a você, a sua salvação por causa da graça dele e tudo mais que se fizer necessário para a sua vida, para a sua família e para essa igreja, para o povo dele. Eu quero te desafiar, meu irmão, a não permitir que sua mente e seu coração sejam encaramujados pela tristeza, pela angústia que algumas situações nos trazem, como a situação do momento presente, mas se permitir ser envolvido pela palavra de Deus, dizendo: olha, não tema, sede anunciadores de uma palavra de esperança, porque tudo quanto Jesus Cristo disse se cumpriu e vai se cumprir, porque Ele é fiel. Eu quero te desafiar, meu irmão, a arregaçar as mangas, para trabalhar, e trabalhar muito, de mãos dadas com outros que também são envolvidos com os momentos difíceis da vida, e assim levarmos adiante essa mensagem de salvação para dizer: a morte é uma realidade, mas a ressurreição é uma realidade acima dela, porque servimos um Deus que pode todas as coisas. Amado, nós precisamos ser guiados pela fé. O justo, diz a Bíblia, vive pela fé. Com isso eu não quero desprezar aquilo que porventura te machuque. Eu só quero te desafiar e te encorajar a não se permitir ser aprisionado por isso, mas a se voltar para a realidade do Senhor da igreja e se preparar para ser o anunciador. Aqueles lá precisavam de ouvir e elas foram anunciar: olha, não precisa de mais tristeza, Jesus ressuscitou. Eu e você somos desafiados por Deus a sermos anunciadores de mensagem de esperança para muitos outros que também estão sofrendo. Devemos dizer para ele: olha, o Senhor da igreja continua assentado no trono, conduzindo a vida da gente. É por isso que nós clamamos: sonda no Senhor. E me enche de tal maneira que o Senhor seja visto em mim. E usa-me, 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 porque eu quero ser um anunciador da mensagem de esperança, porque tem muita gente sem ela. Eu desafio a ficar de pé, meu irmão, por favor. Nós vamos repetir a última canção que foi entoada agora há pouco. Mas mais do que isso, eu convido você a fazer dela uma oração. E dizer: Deus, tem dor, tem tristeza, mas aquece no meu coração a Tua palavra. A Tua palavra. E que ela seja a minha grande motivação para levar adiante esperança, alegria e, mais do que isso, a certeza de êxito e de vitória. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Cante a letra dessa música como uma oração. Se você a souber de cor, feche os seus olhos, para você se concentrar no que está falando com Deus. E permita que o Espírito do Senhor encha você e ouça a sua oração nessa noite. Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da
da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha Aleluia. vida, usa-me, Senhor, usa-me. Do início, pega a sua voz e diga, vai. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Clame. Usa-me, Senhor. usa-me, Oh, aleluia. Senhor. Usa-me, Deus. Usa-me. Usa-me Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha Aleluia. vida, usa-me, Oh, Deus. Senhor. Faz isso, Senhor. Usa-me, Clame, sonda-me. sonda-me, Clame a Deus por isso, clame a Deus por isso. quebranta-me, transforma-me. Ouve, Deus, a oração da igreja do Senhor hoje à noite. Enche-me, Oh, Deus. usa-me, A nossa oração é essa, Senhor. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, Senhor. hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, Usa-me. Senhor, essa é a nossa oração, Pai. Sonda o nosso coração, Deus. Sonda o nosso coração. O Senhor nos conhece. A tendência da gente é ir para o sepulcro, procurar a morte. A tendência da gente é girar em torno daquilo que é ruim. A tendência da gente é se encaramujar, é se esconder. A tendência da gente é esconder e reclamar. Mas em nome de Jesus Cristo, sonda o nosso coração. E faz arder dentro de nós a palavra do Senhor, que diz assim, que o que o Senhor promete, o Senhor cumpre. O Senhor disse que ressuscitaria Jesus, e Jesus ressuscitou. Deus, por favor, que o Senhor envolva cada um aqui, Pai. E que nós sejamos usados pelo Senhor para proclamar uma mensagem de esperança, de ânimo e de certeza de êxito, porque o Senhor continua cuidando da igreja. Sim, Pai, que o Senhor cure as feridas, restaure tantos que estão machucados, mas que o Senhor nos ajude a irmos adiante, porque existem outros que precisam ser alcançados pela mensagem de esperança. Queremos ser conhecidos, ó Deus, pela igreja que anuncia a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos use.
Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Nós temos prazer de ter algumas pessoas nos visitando nessa noite. E à medida que eu chamar o seu nome, dá um aceno para a gente, fica de pé um minutinho só para a gente poder te dar um abraço, te conhecer. Maria das Graças Duarte. Cadê Maria das... Está lá atrás, ó. Bênção, minha irmã, seja bem-vinda. Elmo Santos. Cadê o Elmo? Está lá atrás também ali, ó. Bênção, meu querido. Deus abençoe. E a Denise Alves. Cadê a Denise? Aqui na frente. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém visitando a gente essa noite que a gente não pôde pegar o nome, não teve oportunidade? Então, bênção. Meus irmãos, só um aviso rápido. Dia 12 de abril, para os adolescentes, a gente vai ter um luau lá na casa de Alice. 12 de abril é um sábado, às 19 horas, a gente vai ter um luau da UPA. Vai ser bênção, um tempo de adoração, de ouvir a mensagem de Deus e de se confraternizar e estar em comunhão uns com os outros. Então vai ser um tempo de bênção. Dia 12 de abril, 19 horas. Lá na casa de Alice, a gente vai passar depois o endereço direitinho. Ok? Mais algum aviso, reverendo? Já estão fazendo uns sinais para mim, né? Eu não entendo essa linguagem do... Quero aprender, mas não entendo. Mas eu acho que eu entendi. É só para lembrar. Semana que vem, se o Senhor permitir, no sábado, às 19 horas, teremos aqui um intercâmbio com jovens da igreja presbiteriana da Iputinga. Então vocês estão convocados, os jovens de idade e jovens de cabeça, também são convidados. Teremos um tempo muito bom aqui juntos, louvaremos a Deus juntos, teremos um momento muito gostoso ali atrás também. Então, próximo sábado, um intercâmbio. O intercâmbio traz consigo oportunidades. Entendeu? Eu fui para o intercâmbio de Valadares com Belo Horizonte. Estou intercambiando até hoje. Então, sábado que vem, se o Senhor permitir, às 19 horas, estão todos convocados para um tempo muito precioso, junto com os irmãos da igreja da Iputinga. Depois nós vamos lá, mas a gente anuncia isso mais para frente. Vamos ficar de pé, por favor, meus queridos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso, um Deus que nos socorre, um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, um Deus que nos permite ainda a possibilidade de retomar, de continuar e de vencer. Deus amado, toma a nossa igreja. Ou melhor, ajuda-nos a descansar em saber que nossa igreja está nas mãos do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, também a sermos usados para levar adiante a mensagem de esperança. Em nome de Jesus Cristo. Agora, amados irmãos, que a graça, infinita graça do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, e o amor eterno de Deus o Pai, indescritível amor, e a comunhão, o consolo e a ação, a ajuda do Espírito, seja sobre sua vida, sobre sua casa, e sobre todo o povo de Deus aqui, e espalhada por toda a face da terra, hoje e para todos sempre.